Fala gente, tudo bem? Igor Pinheiro do Inova Civil aqui. Então, desde que o Inova Civil foi fundado, sempre a gente buscou entregar conteúdos de qualidade. Conteúdos sobre técnicas, inovações na engenharia civil, conteúdos também sobre a parte profissional e mental do engenheiro civil. Durante algum tempo, antes mesmo de começar a gravar esses vídeos semanais que você está recebendo, a gente publicou muitos textos. E a gente sempre gostava de transmitir esse conteúdo por texto, de inovações e técnicas utilizadas na engenharia civil. Um desses textos, no qual a gente adorou fazer e teve um feedback muito legal, foi sobre asfalto permeável. Então, hoje eu quero compartilhar contigo esse conhecimento por vídeo, que é uma ferramenta que eu acho muito incrível de transmissão de conteúdo. O asfalto, para você entender bem, ele é componente derivado do petróleo. Ele foi muito importante para a evolução dos transportes. Ele foi criado para garantir o transporte nas condições mais adversas e condições que seria impossível a construção de ferrovias. O asfalto das rodovias, durante muito tempo, ele representou a evolução das cidades, o desenvolvimento dela. E até hoje representa, né? Muito mais do que representar esses interesses de estudos para nós engenheiros, o asfalto representa a evolução dos transportes e da comunicação também, que pôde se dar de forma muito mais rápida. O principal motivo para a expansão das rodovias asfálticas é que o asfalto é muito mais barato do que o revestimento de concreto para os pavimentos. Então, vou botar uma foto aqui de revestimento de concreto e uma de asfalto. As rodovias, de forma como são atualmente, elas são formadas por revestimentos de concreto ou por revestimento asfáltico. Isso é legal você entender, que os pavimentos que possuem o concreto como revestimento são conhecidos como pavimentos rígidos, enquanto os revestimentos por asfalto são conhecidos como pavimentos flexíveis. A comparação entre esses dois tipos de pavimento, analisando suas vantagens e desvantagens, é assunto para outro vídeo, porque é muito extenso, são muitos pontos. O que eu quero focar nesse vídeo e deixar bem claro é que, independente do tipo de pavimentação escolhida, as rodovias são muito importantes. Isso inclui importância no comércio, na comunicação, no acesso e muitos outros pontos. No entanto, você deve saber que, apesar do número de inúmeros pontos positivos que as ruas e rodovias possuem, elas tornam o solo impermeável, o que pode acarretar em alguns problemas. Considere agora uma situação de chuva, uma tarde bem chuvosa, em que todos os bueiros suportam a água da chuva perfeitamente. Espera-se que aquela água da chuva caia em cima desses pavimentos e simplesmente vá direto para o sistema de drenagem. Com isso, essa água rapidamente volta para os rios e para os córregos. É exatamente nesse momento em que o nível dos rios e córregos se elevam e fazem com que ocorram problemas de enchente. Outra situação muito comum é, em vez de bueiros estarem captando a água da chuva perfeitamente, eles estão entupidos. O que acontece muito, né, aqui no Brasil, principalmente decorrente do despejo errado do lixo doméstico das pessoas. Obviamente, as próprias ruas e avenidas ficam encharcadas, o que acarreta perigos para os moradores dos bairros e para totalmente o comércio local. Claramente são duas situações terríveis. O fato de São Paulo possuir o maior número de pessoas trafegando pelas ruas talvez explique ter sido na USP desenvolvido um tipo de asfalto permeável que promete acabar com os danos causados, seja pelo escoamento rápido da água da chuva, seja pela falta de bueiros funcionando de forma esperada. Com essa tecnologia, toda a água que é absorvida pelo asfalto, e mesmo após o término da chuva, o asfalto continua armazenando a água recebida. Essa água então só vai ser totalmente escoada depois de 6 ou 7 horas. Ou seja, a água não é transmitida para os rios e córregos imediatamente. Isso diminui justamente o tempo que a água é devolvida, evitando aquelas enchentes que eu acabei de explicar. O princípio do pavimento permeável é poder criar várias camadas que possuem vazios, com a entrada de água por entre esses vazios. O asfalto adquire a função de armazenamento de água da chuva. Então é captado em um reservatório abaixo do pavimento. Após essa captação, a água pode passar por um sistema de drenagem comum da cidade, ou então pode ser levada para outro reservatório, onde poderá ser reutilizada. Eu quero passar agora um vídeo para você ver um dos testes feitos na equipe da USP, como a água é inteiramente captada pelo asfalto e não pelos bueiros. Solta aí.
A matéria-prima do asfalto permeável é a mesma do asfalto comum, sendo utilizada brita e o derivado de petróleo. A grande diferença está no tamanho das pedras e nas suas distâncias. Tudo isso é, obviamente, minuciosamente calculado. Então, as grandes vantagens do asfalto permeável é a retardação do escoamento da água da chuva para os rios e para os córregos, que diminui as enchentes, e o fato que a água é captada diretamente pelo asfalto e não pelos bueiros, o que evita inundações nas ruas e avenidas. Esse último ponto que eu acabei de falar, eu acho muito legal e interessante. Por último, é interessante ressaltar que a utilização do asfalto permeável possibilita que o empreendimento tenha sua taxa de permeabilidade atingida conforme exigido na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Para quem não sabe, segundo essa lei, a qual é feita analisando cada bairro, todo empreendimento deve possuir uma área mínima de terreno que seja permeável. É importante citar que atualmente esse tipo de tecnologia custa aproximadamente 30% a mais do que o sistema convencional. Isso talvez seja um contra, para utilizar. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe que você tem que clicar no like se gostou, se você não gostou, clique em dislike, comenta, que é muito importante você comentar. Se você chegou até aqui, é muito importante você comentar, que eu quero saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Comenta qualquer coisa, só para eu ter esse feedback, essa temperatura, tá bom? Então, te vejo aqui embaixo nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.